Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor, que a bênção de Deus seja sobre você, sobre a tua casa. Nós estamos aqui para mais um encontro, isso mesmo, para a nossa sala de aula aqui, nossa sala de aula virtual. E hoje, aprendendo um pouco mais sobre a doutrina da igreja, tá? Você que já me conhece, dispensa a apresentação. Você que está assistindo essa aula pela primeira vez, eu sou o professor Anderson Santos, tá? Nós fazemos parte do Instituto Ministrando para Transformar Vidas. É uma escola teológica que veio para fazer a diferença. Tem a sua visão, ensinar a palavra de Deus, de modo que você vive uma teologia na prática, uma teologia de vida, uma teologia que transforma, que vai fazer de você um ser humano melhor, um ministro melhor, um servo de Deus melhor, um pai melhor, enfim. Tudo para a glória de Deus, tá bom? Então, parabéns para você que está assistindo essa aula, que aproveita esse momento aí, talvez da hora de folga, ou mesmo trabalhando, as irmãs que trabalham aí na costura, na cozinha, enfim, na fábrica, você, meu irmão, que está aí dirigindo e consegue parar aí, ou então agregar a aula, né? Vai ouvindo, vai trabalhando e ouvindo. Parabéns, que Deus abençoe. Você que aproveita a hora de almoço, a hora de folga, que Deus te abençoe. Eu sempre digo que quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. Bora aprender a palavra de Deus. Então, como nós sempre começamos falando com Deus, vamos fazer uma oração, tá? Módulo na mão, tá vendo? Estudamos história da igreja, agora vamos estudar a doutrina da igreja. Nesse módulo nós abordamos essas duas disciplinas, tá? Módulo na mão, Bíblia na outra, vamos estudar a palavra de Deus. Mas antes, vamos pedir a bênção dele, que é o que vai fazer toda a diferença sobre as nossas vidas, tá bom? Vamos falar com Deus? Pai, eu quero te louvar, Senhor, por este momento, te agradecer pela vida do meu irmão, da minha irmã, e eu quero pedir a tua bênção sobre a vida dele, sobre a vida dela. Pai, nos ajuda, Pai, nos instrui nesta aula, de maneira que o teu nome possa ser glorificado sobre a vida de cada um, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém e amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, sela essa aula aí com um amém. Meus irmãos, nós estamos estudando doutrina da igreja. Para você que está com o teu módulo, lição de número 13, página 81. Lição de número 13, página 81. Qual é o tema da nossa lição de hoje? Sistemas de governo da igreja. Isso mesmo, sistemas de governo da igreja. Então nós vamos abordar os modelos de governo que nós temos na igreja. Claro que nós vamos abordar os principais, mas sabendo que todos hoje existentes são oriundos desses, partiram de alguma forma desses, tem sombra desse ministério, tá bom? Bom, então o sistema de governo de uma igreja, ele é muito importante. Por quê? Porque na verdade ele vai revelar como são tomadas as decisões, como que esta igreja é administrada, como as lideranças são constituídas. Nesse módulo aqui, nessa lição, o nosso foco de estudo é destacar os três principais tipos de governo eclesiásticos, tá? E aí, como eu te falei, os demais que tem por aí, de alguma maneira, são sombras desses modelos de governo, tá? Então, o primeiro que nós queremos abordar aqui na nossa aula é o modelo episcopal, isso mesmo, o sistema de governo, o modelo de governo episcopal. Então, o que acontece? Já no século II, o episcopal é o modelo de bispo, o bispo surgiu como um pastor principal e o administrador das igrejas de uma região. Então, você que está acompanhando conosco esse módulo, você já estudou a história da igreja, então você percebeu que era comum você ter em determinada região um bispo responsável ali. A igreja é o bispo da igreja em Antioquia, é o bispo da igreja em Éfeso. Então você já tinha esse perfil dos bispos, autoridade constituída em uma região. O que acontece? Esse bispo ele vai ter o prestígio do principal celebrante da ceia do Senhor. Ele vai desenvolver esse papel em tempos de perseguição da igreja. Ele vai se destacar, por exemplo, você tem alguns bispos que vão se destacar no meio das perseguições, no meio das invasões bárbaras. Então você tem algumas pessoas que vão ter esse destaque. Eles vão se posicionar contra algumas questões e vão
adquirir até esse respeito. Então, a partir desse sistema, os bispos, eles eram os únicos que tinham direito de ordenar presbíteros, diáconos, cujas funções eram limitadas na igreja, ou seja, eles acabavam sendo uma espécie de líder maior, né? O bispo primaz, o líder maior, aquele que coordenava. O que vai acontecer com o avanço do poder do bispo é que você tem aquela ideia do exemplo romano, né? Que aí vai se tornar uma monarquia. Então, se você lembra aí que nós já estudamos isso, então as igrejas católicas do Oriente, né, Roma, eles vão sustentar essa doutrina de sucessão apostólica. Então, e aí entra aquela ideia do poder papal. Então, você tem alguns pontos negativos, tá? Nesse sistema, nesse modelo, que foi a igreja romana. Ela, na verdade, ela vai se desvirtuar. Mas, na verdade, depois, posterior à reforma, né? Então, com a reforma protestante, algumas igrejas rejeitam a supremacia romana, como nós já trabalhamos, mas eles vão manter nessa premissa do governo das igrejas está na mão dos bispos. E aí você tem igrejas como a igreja metodista, as igrejas anglicanas, que tem esse modelo episcopal, ou seja, são governadas por bispo. Então você tem um bispo, o que acontece? A autoridade ela vem de cima para baixo, diferente nos outros modelos, que acaba vindo de baixo para cima, como nós vamos falar, mas você tem esse modelo bispo, tá? E esse bispo ele coordena os pastores, ele orienta esses pastores. É um sistema de governo bíblico? Sim, você vai encontrar isso na Bíblia, tá? Como também nós vamos abordar os outros, né? O modelo presbiteriano, o modelo congregacional. Tem os seus prós e os seus contras, né? Alguns dizem que no modelo episcopal é ruim, porque parece que o bispo está acima de tudo e não tem ninguém que o supervisione, né? Como no modelo presbiteriano, que nós falamos que há ali um colégio, um colegiado que está ali supervisionando as ações desse bispo. Os críticos, né? Os críticos desse sistema episcopal vão dizer que por isso acontece algumas aberrações, como nós vemos hoje, e de modo que, como o bispo, né, entre aspas, né, é intocável, então ninguém o tira, então, enfim, uma série de questões. Hoje nós temos muitas igrejas que adotam esse sistema, mas é um sistema de hierarquia de bispo, mas é um sistema episcopal modificado, né? Muitas igrejas nos tempos modernos, nos tempos atuais, têm essa forma hierárquica, tá? Mas no modelo um pouco modificado, mas em tese você tem ali um presidente, né? um pastor presidente, ele ocupa uma cadeira de um bispo primaz, então ele que coordena os pastores regionais e por aí vai. É um modelo de episcopado moderno também. Falando do outro sistema de governo, nós temos o sistema de governo presbiteriano, né? Que na verdade é a ideia um pouco parlamentar. O que é isso? Então essa forma de governo, ela vai ser construída sob o alicerce fundado por Calvino, né? Aproximadamente aí, século XVI, e atualmente é usado com algumas igrejas, com algumas modificações, igrejas reformadas, presbiterianas em muitos países. Então, a ideia afirma que Cristo é o único cabeça da igreja, né? Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, e os seus membros, como corpo de Cristo, eles vão eleger esses representantes para governar a igreja institucional, né? Então é a ideia, você vai ter ali o presbitério que vai eleger esse pastor, né? Esse presbítero docente, e aí ele existe, né, os concílios eclesiásticos. Então esse pastor, de certa forma, ele é supervisionado por esse colegiado. Então é um modelo de governo, tem as suas vantagens, tem também as suas desvantagens, porque dependendo desse conselho aí, e não entenda aqui que é uma palavra de julgamento, tá, meu irmão? Dependendo quem faz parte do concílio, o pastor também, desse conselho, desse colegiado, o pastor fica limitado, não consegue muito exercer, né? Então, vamos pensar aqui uma coisa. Então,
Você tem lá o corpo lá de presbítero que alguns não levam muito a sério, né? Não, tem uma vida tão íntegra de santidade, lógico, pelo amor de Deus, não é uma palavra de julgamento. Nós estamos apresentando os prós e os contras, tá? Então você tem, como alguns casos, o pastor fica limitado, ele não tem muito, se ele quer pregar contra o pecado, dependendo de onde ele está, tá? Eu não estou dando nome de igreja, não é instituição, estou dizendo algumas questões que podem ocorrer, tá? Dependendo de onde ele está. Ah, não prega, está pegando muito pesado, está pregando muito sobre isso, sobre aquilo, e de certa forma ele começa aí a sofrer algumas represálias. Então, nesse modelo, você acaba tendo praticamente algumas categorias, né? Então, você tem os modelos independentes, que adotam a mesma confissão de fé, né? São modelos independentes, mas seguem uma mesma confissão de fé. Então, eles têm ali um concílio, enfim. O sínodo, né, que é composto por pastores das congregações da igreja, da região, e enfim, você tem todo um colegiado. Então você tem uma Assembleia Geral, ou Supremo Concílio também, que às vezes acontece, que são reuniões representando os eleitos, os presbíteros, toda aquela autoridade máxima, e eles vão decidir as questões. Então é um sistema parlamentar, o pastor está lá, mas meio que esse conselho de presbíteros que vão reger junto com ele, né? É um sistema de governo, é um modelo de governo. É claro, queridos, eu estou aqui de forma panorâmica, uma forma mais simples. Nós não estamos nos aprofundando em cada sistema, tá? Então, como nós estamos estudando eclesiologia, você precisa conhecer os tipos de governo existentes. Nós temos um modelo congregacional. Então, antes da reforma protestante, existiram comunidades que tentaram seguir, né, o modelo das igrejas primitivas nas suas vidas congregacionais. Então, você tem as igrejas da reforma, aqueles movimentos mais radicais, que eles insistiram em retornar, né, um ensino da prática do Novo Testamento, e em consequência disso tornam-se algumas congregações autônomas e foram implantadas. Você tem, por exemplo, movimentos como os valdenses, os anabatistas, né, a Igreja dos Crentes. Então você tem alguns movimentos que vão seguir esse modelo congregacional, que na verdade é um sistema de governo da seguinte forma: as igrejas locais, né, do governo congregacional, elas são autônomas, e elas determinam a sua própria vida nas áreas de fé, de ordem e administração eclesiástica. Então, os membros acabam escolhendo os seus líderes e eles decidem de acordo com a vontade da maioria, né? Esse modelo congregacional é conhecido como modelo democrático, né? Modelo democrático. Então, a igreja existe na congregação local, mas deve ela associar com outras congregações da mesma fé. E aí surge organizações regionais, né, até mesmo uma ideia de convenções, e elas têm essa ligação, mas elas têm um sistema de governo autônomo. E aí a escolha até mesmo do pastor é feita por eles, né? Então você tem, por exemplo, vamos falar de um tempo moderno. Então, o nosso pastor foi embora, o nosso pastor ele assumiu uma outra igreja, recebeu uma proposta melhor para pastorear, vai ser melhor para os seus filhos, vai ser melhor para a sua esposa, vai ser melhor para os seus negócios, ele vai estar, enfim, ele recebe uma outra proposta e vai pastorear determinada igreja. Então, há ali um conselho democrático ali, onde nós vamos contratar um novo pastor, e ele vai vir. Esse pastor normalmente é indicado por uma convenção. Eles estão ligados de alguma maneira, eles estão ligados, né? E aí vem esse pastor com o seu currículo, as suas formações, e ali a comunidade o aceita. Então, tem os pontos positivos? Tem também os pontos negativos? Tem. Ponto negativo que eu posso citar para você nessa aula é que pode ocorrer do pastor meio que ele ficar na mão da congregação, né? Ele é um representante ali, mas dependendo de quem é esses que exercem influência na congregação, você acaba ficando meio limitado, né? Mas, de certa forma, ele não deixa de ser supervisionado, que é importante,
né, o que ele prega, você tem um corpo ali ministerial também, que de alguma maneira, fala assim, não, pastor, o senhor está ensinando aí algo que está fugindo de um contexto bíblico, daquilo que é o ensinamento da palavra de Deus para nós. Então, é importante, tá? Esses são os 3 tipos de governo, que são os principais sistemas de governo da igreja. Embora existam inúmeras denominações, sistemas de governo diferentes, mas todos têm característica desses 3 principais: o modelo episcopal, o modelo presbiteriano, parlamentar, ou um congregacional, que é um modelo democrático, né? Ambos têm pontos positivos, ambos têm pontos negativos. Professor, qual é o melhor? Irmão, é interessante disso, porque ambos você vai encontrar respaldo nas escrituras, embora que existam aqueles que vão dizer assim, não, o modelo tal é o que mais encontra respaldo nas escrituras, né? Normalmente o episcopal ele é muito, principalmente eu não ponho por conta do que aconteceu na igreja romana. Você já estudou história, essa ideia de uma monarquia, de uma sucessão apostólica, de o Papa se intitular, né, o novo representante de Deus, ela é rejeitada por muitos e é mal vista. Mas você tem muitas igrejas, mesmo pós-reforma, como eu já citei, que tem um modelo episcopal com homens de Deus, que o trabalho tem crescido, tem avançado, né? O modelo presbiteriano também é muito bom, congregacional também, tem os prós e tem os contras, ou seja, então, ore a Deus, peça a Deus sabedoria e graça, para que você possa estar debaixo da orientação. Uma coisa é certa, a igreja é de Cristo, ela é a noiva de Cristo, ela é baluarte da verdade, e nós entendemos que o dono da igreja, a igreja pertence a Cristo, tá? Então o sistema de governo vai nos ajudar na administração, como desenvolver esse ministério, mas a igreja ela é de Cristo Jesus, e isso vale a pena deixar claro. A igreja tem um dono, e o dono dela é Cristo, né? Então, fique aí com esse ensinamento, tá? Vamos para a lição de número 14, tratando ainda das questões da igreja. Vamos dar uma olhadinha nos oficiais da igreja. Olha aí que benção, olha que assunto rico, irmão. Os oficiais da igreja. Hoje nós temos tanta coisa, tantos títulos, tantos nomes, as pessoas brigando por posições, homens que querem se destacar porque querem ter uma nomenclatura. Nós vemos no seio da igreja pessoas que ficam irritadas porque ele queria ter uma nomenclatura e vão surgindo coisas, vão inventando coisas. E aí nós precisamos ficar com aquilo que que as Escrituras nos diz, né? Aquilo que as Escrituras nos ensinou. Então, vamos dar uma olhadinha nos oficiais da igreja, tá bom? Bom, vamos olhar o Novo Testamento. O Novo Testamento ele registra os dons ministeriais na seguinte ordem. Olha que legal isso. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. São dons ministeriais, né? Dons do ministério, embora é um assunto muito discutido, teologicamente você tem algumas linhas de pensamento, você tem algumas escolas que vão trabalhar em cima dessa questão, mas vamos aqui devagarzinho entendendo o que a palavra nos diz, tá bom? Efésios 4, do 11 ao 13, por isso que eu disse que você precisa estar com a tua Bíblia nas mãos. Efésios 4, do verso 11 ao verso de número 13. Vamos ver o que diz? Olha o que diz a palavra. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com o fim, olha o que o texto diz, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.
Olha como que isso funciona. Ele mesmo designou alguns. Foi Deus que deu. Deus que deu. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Olha o que eu fiz. Ele mesmo deu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestre. Tá vendo isso aqui? Normalmente, numa metodologia de estudo, tá? Não que isso seja um contexto bíblico, pastor, professor, aonde está inserido isso? Não, não tem. Mas é comum dos professores, os eruditos do assunto, trabalhar a questão da mão apostólica, ou os quíntuplos do ministério, né? Os quíntuplos do ministério. Então, alguns dizem que o polegar representa o apóstolo, depois o indicador, o profeta, e o médio, o evangelista, o anelar, o pastor e depois o midinho, o mestre. Olha que interessante olhando por essa perspectiva. Alguns dizem, nós vamos estudar o que é cada um desses dons ministeriais, tá bom? Alguns dizem que na mão, né, nessa mão, por que o apóstolo é o dedão? Porque é com ele, percebe, que você consegue encostar todos os outros dedos. Nessa visão, tá? Isso é só uma metodologia, tá bom, queridos? Nessa visão, alguns vão entender que quem tem esse chamado apostólico, e eu vou explicar essa ideia do apóstolo que tanto dá discussão, tá bom? Ele consegue alcançar todos os ministérios, ele atinge todo. E aí você tem o dedo de profeta, né? Como as pessoas, olha o dedo de profeta. O evangelista, o médico, é aquele que sobressai, né? O dedo maior, aquele que está para fora, né? Então o evangelista é aquele que tem um olhar lá fora, não dentro, olhar lá fora. O outro, o anelar, que a ideia é o quê? O pastor que tem uma aliança com a sua igreja, ele está aliançado com a igreja. E o mestre, né? Que é o menorzinho, mas é um mestre da palavra, ele nunca se acha grande. São metáforas, né? Para facilitar o estudo, mas nós vamos olhar com mais calma cada um desses dons ministeriais, porque o texto é bem claro, tudo isso é para edificação do corpo de Cristo, para que haja o quê? Para que haja o pleno conhecimento de Deus, o quê? A maturidade e cheguemos à estatura de varão perfeito. Quem é o nosso modelo? O nosso modelo é Cristo. Então essa é a ideia, o nosso modelo, ele é Cristo, então nós precisamos estar cientes disso. Então, por isso que é importante você estar com o seu módulo, olha aí que legal, tá vendo? Deixa eu focar aí para você. Então, é os quíntuplos do ministério, tá? Então vamos conhecer cada um desses ministérios agora, individualmente. Nós temos bastante assunto para tratar. Então vamos lá, conhecendo esses dons ministeriais. Bom, vamos começar com os apóstolos, tá? A palavra apóstolo é sinônimo de missionário. Olha que legal isso, irmão. No original grego, apóstolo significa mensageiro. Então você tem essa ideia de mensageiro. É alguém que é enviado com ordens. Na verdade, eles eram um grupo de homens separados por Deus com propósitos específicos para promover os fundamentos da igreja. Então, como está registrado na carta aos Efésios 2, verso 20. Efésios 2, verso 20. Então vamos olhar para a Bíblia. Você precisa atacar a Bíblia. Efésios 2, verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra maior é Cristo. Então, os apóstolos, olha como que isso é interessante nós trabalharmos, tá? Os apóstolos, no sentido estrito, tá? No sentido estrito, eram apenas os 12, né? Que não tiveram continuidade. É aquela ideia, aqueles que viram o evento Cristo, né? Morte, vida e ressurreição, toda aquela questão. Então, mas o que acontece? Entretanto, as escrituras, elas vão fazer referência do dom do ministério apostólico. E aí a gente precisa começar a entender isso, porque é uma grande confusão. Mas o texto diz, ele mesmo deu uns para apóstolos. A grande discussão hoje, queridos, é que quando alguns eruditos, né, alguns professores, muita gente de bem diz assim, não, esse texto está fazendo referência ao colégio apostólico lá dos 12.
dos apóstolos de fundação, não está dizendo dos apóstolos hoje. Só que você vai olhar essa passagem, é uma referência a dons ministeriais ligados à palavra de Deus para edificação do corpo de Cristo, para que haja uma maturidade, um crescimento. Então, nós precisamos compreender isso, que na Bíblia Sagrada, esse termo não era usado apenas, exclusivamente para fazer referência aos 12. E aí nós vamos compreender isso. Não era usado exclusivamente para os 12. Então você tem textos que vão se referir também a Jesus, Hebreus 3:1, mais tarde a Paulo e Barnabé, Atos 14:14, a Matias, que ele vai ocupar o lugar de Judas, Atos 1:16-20. Então, todavia, nós precisamos compreender o seguinte: para alguns, o chamado apostólico, se encerrou com a morte de João. João, o último do colégio apostólico, né? Daqueles que viram o evento Cristo, todo aquele conceito. Mas aí você precisa observar uma coisa. O termo no Novo Testamento, ele também era usado no sentido geral, aplicando a um representante designado por uma igreja para uma obra específica, como, por exemplo, os primeiros missionários cristãos. Então, como esse é um assunto que tem sido motivo ou tema de calorosos debates, então, existe ou não apóstolo? Eu quero aqui trazer uma metodologia de estudo para tentar harmonizar essa questão. Então eu quero te apresentar a seguinte posição. Eu quero falar sobre 4 graduações apostólicas. Isso é de suma importância. Irmão, se você está com o módulo, olha aqui, eu trabalho essas questões aqui no módulo, tá vendo? É por isso que é importante você estar com o teu módulo na mão. Vamos trabalhar essas 4 graduações apostólicas. Bom, na primeira graduação apostólica, Jesus ele ocupa a primazia, né? Aquele que foi enviado não tem ninguém após ele. Como assim? Vamos tentar entender. A Bíblia chama o Senhor Jesus de apóstolo. Ele foi enviado pelo Pai para cumprir um propósito específico, a salvação do mundo perdido. Então esta obra está consumada e ninguém mais ocupa essa graduação. Olha o que diz Hebreus 1. Pega a tua Bíblia aí, Hebreus 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixe os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Percebe então que o termo ele é usado como alguém que foi enviado com um propósito. Agora, nessa graduação, nessa posição, ninguém mais ocupa o lugar de Cristo. Ele foi enviado com um propósito específico, entregar sua vida por nós para o resgate da humanidade. Então ninguém ocupa essa posição. Aí a segunda graduação, por isso que você precisa entender a palavra, que a palavra se fala de um mensageiro, um enviado, é a mesma ideia de um missionário. Às vezes a gente entende essa palavra também, alguns traduzem ela, né, fazendo referência ao missionário, alguém que vai para uma obra, estabelecer um trabalho, fundar um trabalho. Os 12, olha que legal isso, os 12. Estes foram enviados com um propósito específico, e como apresentado, né, no quadro lá que eu te falei, eles foram testemunhas oculares da vida, do ministério e ressurreição de Cristo. Então, queridos, não existe nenhum outro, não tem sucessão apostólica nessa graduação. Não existe, não existe. Então, nessa ideia de que a prova maior é que outro não podia assumir o lugar de Judas Iscariotes se não cumprisse tais exigências, que é o que na hora da escolha vai ser apresentado. Por isso que há essa discussão muito grande. Por isso que muita gente bate pesado nesse assunto, dizendo assim, não, esses apóstolos que tem hoje não existe mais. Realmente, nessa graduação, não existe mais. Olha o que o texto de Atos 1, 21 a 26 diz. Portanto, é necessário que escolhamos os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição.
Tá? Então percebe a exigência aqui nesse aspecto? Então realmente na graduação dos 12, você não tem mais nenhum irmão, não existe sucessão apostólica nesse aspecto. Alguém bater no peito como foi lá o bispo de Roma, eu sou sucessor de Pedro, sucessão apostólica. Não, você tem sucessão da doutrina dos apóstolos, dos ensinamentos. Agora essa ideia da primazia, sucessão apostólica, isso não existe. Então a gente precisa tomar cuidado com muita gente trazendo esse título para si. Nesse contexto, nós não temos mais, tá? Então eu quero deixar bem claro a minha posição, a posição da nossa escola, tá? Nesse contexto, nessa ideia de posição apostólica dos 12, você não tem mais. Então, olha o que o texto continua dizendo. É preciso que um deles seja conosco o testemunho de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, Atos 1, do 21 ao 26. José, chamado Barsabas, e também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. E assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então fechou essa graduação dos 12. Embora que há aqueles que defendam que, na verdade, a escolha de Matias foi uma escolha equivocada, que, na verdade, quem assume essa posição é Paulo posterior. Mas Paulo não entra nesse contexto, porque Paulo ele vai se converter posterior. Então, ele não... mas Cristo apareceu para ele ressurreto. Tá, tudo bem. Mas aí nós temos a terceira graduação apostólica. Por isso que eu te mostrei aquele gráficozinho, que é de suma importância você ter um módulo. A terceira graduação apostólica, nós classificamos ela de os apóstolos de fundação. Quem são esses? Como apresentado, esses lançaram as doutrinas fundamentais do Novo Testamento. É o que nós lemos lá em Éfeso 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo como Cristo pedra angular. O que acontece nesses apóstolos de fundação? Ou seja, eles foram enviados por Deus com um propósito específico, os seus escritos foram inspirados por Deus, eles foram dotados de autoridade divina. Dentre eles nós encontramos os escritos de Paulo, o Tiago e o Judas, que eram irmãos de Jesus. Tá vendo aí, irmão? Por isso que eu não posso fechar só nos 12, mas eu tenho essa graduação dos apóstolos de fundação. Que é interessante uma coisa, nós precisamos compreender. Eles escreveram as doutrinas fundamentais do cristianismo. Aí talvez você me pergunte assim, existe apóstolo de fundação hoje nessa categoria? Também não existe. Ninguém pode chegar e dizer que tem um escrito, porque eu sou um escrito apostólico. Não, querido, o cânon está fechado. Qualquer homem que surgir aí dizendo, eu sou apóstolo tal, eu sou fulano de tal, eu escrevi a nova carta, um novo irmão, é anátema. Não. Se você olha 1 Coríntios 3, 10, 11... Conforme a graça que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Gálatas 1, do 8 a 9, eu preciso ler isso para você, para que você entenda que não existe mais graduação apostólica nesse contexto de apóstolo de fundação. Hoje nós não temos nenhum apóstolo. Se surgiu alguém aí, eu tenho um novo escrito, autoridade apostólica no meu escrito, irmão, é anátema. Olha o que o texto de Gálatas 1, 8 e 9 diz. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, seja amaldiçoado. Como já dizemos, agora repito, se alguém anuncia um evangelho diferente daqueles que já receberam, seja ele amaldiçoado, seja ele anátema. Então, você não tem nessa terceira graduação, você também não tem mais nenhum apóstolo. Então você precisa entender isso. Não existe mais nenhum apóstolo nessa graduação. Mas então, como resolver a questão desses apóstolos? Hoje a terminologia no Novo Testamento de quem é um missionário. Aí nós entramos numa quarta graduação, que eu classifico ela,
de apóstolos não fundamentais. Não fundamentais. O que é isso? Não escreveram nenhuma doutrina, mas edificaram em cima do fundamento que já havia sido posto. Ou seja, são homens com propósitos específicos, no sentido geral da palavra, missionários que foram enviados para a expansão do reino, para que o evangelho se difundisse, ou seja, para que Cristo fosse pregado. Homens que foram com a graça de Deus e desbravaram, arrancaram o topo, abriram o caminho para que o evangelho de Cristo alcançasse nações. É claro que não fundamentando, mas edificando em cima daquilo que já foi posto. Se você olhar, olha aqui, nós temos alguns versos interessantes, por exemplo, Atos 14:14. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, gritando. Se você for ver isso, na verdade queriam, chamando eles de deuses e aquela questão toda, eles não, nós não somos querendo, nós só estamos edificando em cima de um alicerce que já foi posto. Então homens que foram, desbravaram, que tinham essa chamada. Por isso lembra da mão que eu falei? Homens que chegavam e Deus usava eles como evangelista, usavam eles como pastores, admoestando o povo, usavam eles como mestres da palavra, como profetas. Eles iam e alcançando o evangelho de Cristo e ia crescendo. Então, como missionários, homens que foram enviados por uma causa nobre do evangelho e desbravaram nações. Então, nos dias atuais, nós podemos destacar missionários que eles entram nessa 4ª graduação apostólica. Eu poderia citar alguns nomes, muitos nomes, na verdade. Por exemplo, nós temos pessoas que foram em missões específicas, enviados pelo Espírito Santo. Vamos falar do movimento pentecostal? Daniel Berg, Gunnar Wing, homens que vieram para esta nação, e fundaram trabalhos. Pastor, muito conhecido hoje em vida, um homem de Deus, pastor José Satiro, que foi enviado para a Colômbia por Deus e fundou obras. A igreja passou por todo aquele processo de dificuldade, mas a igreja cresceu. Dentre outros que desbravaram selvas, cidades, povoados, edificando sobre Cristo, que é o fundamento da igreja. Então, com relação à questão do apostolado, eu apresentei essas 4 graduações. Então, o problema da igreja atual hoje é que homens que não têm compreendido esse dom ministerial buscam o título apenas por uma posição hierárquica. Ou seja, porque o apóstolo na visão dele é maior que o pastor, porque o apóstolo na visão dele é maior que o profeta, ele é o maior. Irmão, é um dom ministerial, é um chamado de Deus. É um chamado de Deus. Então tem gente que se auto-intitula apóstolo e nunca fundou um trabalho, nunca edificou nada. Sabe, se auto-intitulou apóstolo. E aí, desculpa, não é uma ofensa, mas nós temos que ser verdadeiros. E aí o que ele faz? Ele coloca na igrejinha dele lá, e quando eu digo igrejinha, não estou menosprezando o tipo de trabalho, mas coloca assim, apóstolo fulano de tal, a sede mundial. Aonde que fica a outra congregação? Qual país? Não tem. É a única, e ele coloca a sede mundial, o apóstolo fulano de tal. Irmão, se você colocou a placa sede mundial, subentende-se que dos outros países essa é a sede. Mas se você não tem nem num outro bairro, nem numa outra cidade, como é que você pode colocar a sede mundial? O apóstolo, que fundação você teve nesse conceito apostólico? Porque o apóstolo é alguém que tem um dom de Deus e ele funda trabalho, e abre o trabalho e a obra vai crescendo, e Deus vai levantando ele nesse dom, não é? Então, esse foi o apóstolo, tá bom? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta aí o vídeo, assiste novamente. Vamos olhar aqui para o profeta. Então, também um tema bem polêmico dos nossos dias, né? Há muita gente querendo ser profeta e confunde o profeta da Nova Aliança com o profeta do Antigo Testamento. Então, embora fossem homens também chamados por Deus, dotados pelo Espírito Santo, com a capacidade de revelar a vontade de Deus, encorajar e exortar,
nós precisamos compreender essa distinção entre os profetas da antiga aliança e os profetas da nova aliança. Então, o que era um profeta na antiga aliança? Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele atuava de forma mais específica, pelo menos em 3 classes: reis, sacerdotes e profetas. De forma esporádica, é claro, para uma obra específica, ele usava alguns e depois se apartava desse. No entanto, irmão, o ministério profético na antiga aliança, ele era um ofício, ou seja, muitos iam até o profeta buscando uma direção do Altíssimo, até porque o profeta na antiga aliança, ele representava o oráculo de Deus na terra, era um ofício. Então você vai encontrar em muitas ocasiões, como em 1 Samuel, do 9, do 6 ao 10, quando Saul vai procurar a jumenta do seu pai, o profeta era chamado de vidente, né? João Batista, ele vai ser o último profeta de ofício, isso mesmo, se encerra com João Batista, ele é o último profeta de ofício, tá? Termina a dispensação da lei dos profetas da antiga aliança, e aí nós temos que ter em mente hoje algo que é muito interessante. É totalmente antibíblico você ir consultar profetas hoje, como era costume no Antigo Testamento. É totalmente antibíblico. As pessoas viram aí, atrás dos profetas, gente que se intitula profeta, um cajado na mão, muda a fisionomia. Irmão, cuidado com isso, cuidado. Lucas 16 diz assim, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Claro que Deus usa em profecia, nós vamos falar da nova aliança, mas você sair atrás de profeta, gente que faz uma tenda não sei na onde e se auto-intitula, eu sou o profeta tal, e segura um cajado na mão. Irmão, cuidado com isso, cuidado, porque tem muita gente desesperada, muita gente emocionalmente ferida, doente, e vai correndo atrás disso. Às vezes, irmão, é um alvo fácil para charlatões, pessoas que enganam, tiram aquilo que você tem, em nome de Deus, falam coisas absurdas, e depois você vai ficar decepcionado com a graça. E na verdade não foi com a graça, foi com homens falsos, charlatões, que em nome de Deus fizeram aberrações, tá bom? Então cuidado com isso. Profeta da nova aliança. Quem que é o profeta da nova aliança? Profeta do Novo Testamento, ele comunica a palavra, que é a revelação de Deus, para edificação da igreja. Olha o que o texto de Efésios diz, para edificação do corpo de Cristo. Então a palavra, ela já é a revelação completa e ninguém pode alterá-la. Irmão, é a Bíblia revelada a nós. E eu já disse isso em outro módulo, cuidado com quem tem uma revelação da revelação. A Bíblia está revelada. Tem muita gente correndo atrás aí de alguém que só ele enxergou na Bíblia o que ninguém enxergou. A gente precisa tomar cuidado. Sabe por que talvez tem coisa que eu e você não enxergamos? Porque talvez não estava lá. Então, pastores e mestres são frequentemente usados por Deus por meio da maior profecia, que é a palavra de Deus, né? Tem pessoas que têm esse dom profético, né? Na palavra, aquela palavra que ele está ministrando, e a palavra vai descortinando a sua vida, porque ela penetra na divisa da alma e do espírito, juntas e medula. Então, é o poder da palavra. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, irmãos, Espírito Santo de Deus pode usar alguém com uma palavra de conhecimento e sabedoria? Pode. Profecia, como nós temos registro em 1 Coríntios 12, claro. Todavia, essa profecia, olha que interessante isso, ela está sujeita à autoridade das Escrituras. Então, o que acontece? A atuação de Deus por meio do dom, e não um ofício, ela é notória no Novo Testamento. Então, olha aqui, Atos 11, 27 e 28. Naqueles dias, alguns profetas, nós estamos falando de Nova Aliança, Atos 11. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágapo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Ou seja, Deus usou ele um profeta por nome Ágapo. Ou seja, não no ofício de profeta, mas nesse dom. Então Deus lhe deu ali uma profecia e ele falou, olha, se você olhar Atos 21, 8 a 11,
Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Você vê, nós estamos falando vamos falar do ministério do evangelista. Mas aqui, ó, ficamos na casa de Filipe, um dos 7, né, dos diáconos que foram escolhidos. Mas olha o dom de evangelista dele. Ele ganha Samaria, né, Cesareia, essa questão toda, né? Então ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam, ou seja, Deus usava a vida das meninas. A menina era cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Depois de passarmos por ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágapo. Pensa num moço aí que também tinha vida com Deus. Deus usava ele, né? Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Percebe que não é um ofício como na antiga aliança, mas o profeta da nova aliança, ele é alguém que é usado por Deus, sim. Ele tem esse ministério profético, ele tem esse dom, e Deus mostra para ele mesmo. Mas tudo aquilo que é mostrado para ele, irmão, está nas Escrituras, tem que ter autoridade das Escrituras. É claro que Deus pode lhe dar uma palavra de sabedoria, conhecimento, como foi aqui. Olha, vai haver um tempo de fome e tal. Deus mostrou algo, sim. Mas o problema hoje é que você tem profetas, pseudos profetas, que estão profetizando aquilo que está fora da palavra. Então cuidado, eu vou repetir, cuidado. Profetizou, está à luz das Escrituras, está sobre o respaldo bíblico, tem respaldo bíblico para isso? Amém, não tem? Então, irmão, vigia, tá? Então esse é o ministério, o dom profético. Aí, evangelistas, lembra que eu disse que ele está para fora? As Escrituras deixam bem claro, né, irmãos, que todos os crentes eles foram chamados para proclamar e anunciar as boas obras de salvação. Isso é fato, é responsabilidade minha, sua. No entanto, irmão, nós precisamos compreender que o verso diz assim: também deu outros para evangelista. Então se refere a um ministério específico dentro desse contexto do dom ministerial. Ou seja, é uma capacitação especial, um chamado exclusivo dotado por Deus para anunciar as boas novas, né? De um modo persuasivo. Jesus foi o maior evangelista de todos os tempos. Então você tem Marcos 1,14, Lucas 21, 19, 10, enfim. Mas nós precisamos entender uma coisa: que existem pessoas que têm esse dom. Irmão, tem gente que ele está na fila do banco, ele é um evangelista, ele no avião, se alguém sentar do lado dele, ele evangeliza, no mercado, ele tem uma facilidade, um dom, um carisma, uma persuasão para alcançar e pregar o evangelho. Eu às vezes fico olhando alguns irmãos e olho assim, meu Deus, tudo nele ele tem esse dom, é algo que Deus deu para ele, é uma capacitação. Né? Um pastor que tem essa chamada, esse dom evangelístico, então ele faz cruzadas, faz campanha na igreja dele, e aquela coisa toda, e consegue arrebanhar o povo, né? É um dom, irmão, é um dom. Então sempre que as boas novas são proclamadas no poder do Espírito Santo, ela tem autoridade de Cristo, revela a justiça de Deus, convicção de pecado, justiça e juízo, uma fé que gera salvação, liberta do poder de Satanás, condenação para os que as rejeitam. Então, é alguém que vai em busca, tem esse dom, Ele prega, ele é um grande pregador, mas a pregação dele é evangelística, e ele chora na mensagem, aquela coisa toda, né? A palavra, né, que Deus dá a ele olha um texto, e ele, não estou falando que fere o seu contexto, mas ele sempre traz aquela aplicação evangelística, não é? Ele traz aquela aplicação evangelística, então é um dom ministerial. Aí nós temos os pastores, e aí você tem que pastor, irmão, é o que apacenta o rebanho do Senhor, não tem para onde fugir. Né? O Tiago, irmão de Jesus, que era o pastor da igreja em Jerusalém, né? Observa as cartas de Tiago. Você já leu? Você já viu de um punho pastoral de prática, praxe, é aquela ideia de vida, ele não está entrando em tanto contexto teológico, isso, temas teológicos, mas está falando de vida, de pastorear, de arrebanhar o povo. Por quê? Porque o pastor tem o dever de alimentar, guiar e proteger. Esse era o pastor. Então ele ajuda o rebanho nas suas necessidades, ama as suas ovelhas, segue à sua frente, coloca-se na retaguarda, dependendo da necessidade. Então o pastor, meu irmão, ele tem um cajado e a vara nas suas mãos, isso mesmo, e sabe usar cada um deles quando necessário.
Então são aqueles que dirigem, né, as congregações, cuidam, né, das suas necessidades espirituais. Olha Hebreus 13:17 que diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria, não gemendo. Tá bom? Com alegria e não gemendo. Tem pastor gemendo, tem gemendo, irmão, como tem pastor sofrendo por causa do rebanho, né? Porque isso não vos seria útil. Tem muito pastor sofrendo por causa de ovelhas rebeldes. Não são ovelhas, são bodes. São bodes, não são ovelhas. Enfim, irmãos, por que a gente fala que o pastor na mão, né? Ele tem uma aliança com a igreja tem uma aliança com ele se preocupa com ela, ele protege ela. Agora deixa eu abrir um parênteses a você, pastor. A igreja é noiva de Cristo, não é sua. Você é apenas o pastor. A igreja é noiva de Cristo, não é sua. Então cuidado para não esquecer a tua casa, a tua família, perder a tua casa por causa de um rebanho. É um conselho muito sério. Mas infelizmente a gente tem visto isso, e muito, muito. Então muito cuidado, meu pastor, minha pastora. A igreja é a noiva de Cristo, não é sua, tá bom? Então muito cuidado com isso mesmo, tá? Vamos falar do mestre? Quando você olha o verso, ele deu para pastores e mestre. Então nós precisamos entender uma coisa, que se faz necessário que todo pastor, ele precisa também ser um mestre. Como assim? Para poder alimentar o povo pela palavra. Nem todo mestre é pastor, mas todo pastor precisa ter esse conhecimento bíblico, ser alguém que ama a palavra. Então os mestres são aqueles que têm um dom especial por Deus para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus a fim de edificar o corpo de Cristo, né? Ele tem aquele dom de Deus, ele ama a palavra, é um defensor do evangelho, né? Semelhante ao pastor, ele tem esse dom de ensinar, né? Como Barnabé e Paulo, né? Que durante um ano inteiro eles ensinaram, né? Doutrinar a igreja de Antioquia da Síria, Atos 11:26. Então o mestre, ele tem a função do quê? Primeiro, defender e preservar o evangelho que lhe foi confiado através da ajuda do Espírito Santo. É por isso, querido, que a igreja precisa se mover nos dons ministeriais para a edificação do corpo de Cristo, porque senão qualquer vento de doutrina entra. Não, opa, aqui tem mestre na palavra, aqui tem pessoa que conhece a palavra. Não é qualquer vento que vai nos destruir, qualquer semente, né, que entra e as raposinhas que vêm, não, tem o mestre da palavra. Então a ideia é ensinar, é instruir em toda a verdade, produzindo o que? Santidade, levando ao corpo de Cristo um compromisso sério com a palavra de Deus. Então os mestres dentro da igreja, como profeta, como pastor, como evangelista, eles são essenciais para o propósito. Então a igreja que rejeita, se descuida quanto ao ensino das Escrituras, que está desprezando esse ministério, esse dom do mestre, que foi levantado por Deus, corre um grande risco, irmão, de perder a sua autenticidade e a relevância nos ensinos bíblicos. Então, a igreja tem que se mover, tá? A igreja tem que se mover nos dons ministeriais para a edificação do corpo de Cristo. Ele mesmo deu os profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, para a edificação do corpo, a igreja tem que se mover nos dons ministeriais. É de suma importância, irmão, a igreja precisa resgatar os dons ministeriais. Se você observar em Efésios, todos esses dons ministeriais estão ligados à preservação da palavra, das Escrituras. Isso mesmo. Os apóstolos que vão lá edificar o trabalho no fundamento de Cristo, da palavra, aquilo que foi ensinado pelos apóstolos de fundação, tá? A quarta graduação apostólica é os apóstolos não fundamentais. Vão edificar em cima daquilo que já foi posto. Então edificam o trabalho, abre o trabalho, frentes de trabalho são abertas, depois tem lá, levanta-se um pastor para tomar conta daquele povo, o evangelista que vai atrás do povo, o mestre, enfim, irmãos, o profético, o ministério profético de... Então todos os ministérios são importantes na igreja de Cristo, são fundamentais. Então a igreja precisa resgatar os dons ministeriais. Olhando agora na nossa lição aí,
você tem alguns termos que são sinônimos, tá? Então o Novo Testamento emprega 3 termos diferentes para designar o mesmo ofício ministerial. Né? Poimen, traduzido por pastor, né? Presbíteros, traduzido por presbítero, e episcopos, né? Que é traduzido por bispo. Então, esses são termos, né, permutáveis, como se verifica em Tito, Timóteo 5, 17 e 18, frequentemente eles se aplicam à mesma pessoa. Então, hierarquicamente falando, o responsável que está ali à frente da obra é o pastor, é o presbítero, é o bispo. Então, nesse contexto é o mesmo. Então, eu te apresentei os dons ministeriais, mas nesse contexto aqui são sinônimos perfeitos, ou seja, o pastor, o presbítero e o bispo, eles são a mesma coisa. Aí você tem toda aquela hierarquia das igrejas que vão dizer, não, o bispo está acima, isso como eu já ensinei no modelo, no sistema de governo, né? Mas, por exemplo, perceba a responsabilidade do pastor, pastoreia o rebanho. Olham por ele. O bispo tem a responsabilidade também de tomar conta. Então, a função, o bispo olha o rebanho, ou supervisiona. Não há distinção. Se você olhar no Novo Testamento, no quesito da função, acaba não tendo essa diferença. Embora hoje existam muitas denominações que vão usar os títulos para distinguir as funções, né? A hierarquia. Mas quando você olha no Novo Testamento, o presbítero, o episcopo, o bispo, né, o pastor, eles têm a mesma função, o ancião, né, está à frente do povo, arrebanha o povo. Então, a enciclopédia bíblica de teologia e filosofia de Champlin, ela diz que os títulos bispos, anciãos, presbíteros e pastores eram no Novo Testamento sinônimos perfeitos, ou seja, iniciando cada um dos 4 dons, dos dons ministeriais. Então, você tem essa mesma função. Então, as pessoas, você é presbítero, você é pastor, você é bispo. Então, na função de tomar conta do povo, arrebanhar o povo, olhar pelo povo, na função é a mesma coisa, são sinônimos, tá? Respeito à hierarquia de cada igreja, tá? As denominações vão usar isso para designar até níveis, né? Então o bispo, né? Ele é o pastor, aqui é o bispo, ele é o presbítero. Mas no Novo Testamento, na etimologia da palavra, na função, é a mesma, você não tem essa distinção. Depois nós temos o diácono. Então o ministério diaconal, ele surge no período da igreja primitiva, né? Já trabalhamos isso em outras questões, e o propósito era auxiliar junto às viúvas. Esse era o propósito, para que os apóstolos eles pudessem se dedicar à oração e ao ensino da palavra. Mas percebe, como eu falei de Felipe, Felipe foi separado entre os 7, mas tinha um dom de evangelista, um dom ministerial, né, do evangelista, que ele trabalhava para Cristo, né? Então esses deveriam ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, os diáconos. E de sabedoria, Atos 6, verso 3. Então a palavra servir no grego, diaconeu, né, que é de onde se deriva o vocábulo diáconos, que significa servo, essa é a ideia. É a forma de diaconia, distribuição, serviço. Então, o apóstolo Paulo ele também apresenta algumas características que um diácono precisa ter, além daquelas que são apresentadas em Atos 6, que é o que está lá em Timóteo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, não de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também esses sejam primeiro provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos, suas próprias casas, porque se servirem bem como diácono, adquirirão para si uma posição muito maior de confiança na fé em Cristo Jesus. Então, essa é a função do diácono e os termos, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, No nosso próximo encontro nós vamos falar das ordenanças da igreja, tá bom? Os sacramentos. Mas espero que você tenha aprendido, espero que você tenha entendido, tá bom? Se você gostou dessa aula, tá bom? Dá um joinha aí, tá legal? A nossa proposta aqui, irmãos, é que você aprenda a palavra de Deus, entre em contato conosco, faça parte dessa família que está crescendo. É um preço, irmão, que cabe no teu bolso, porque a visão da escola é teologia ao alcance de todos. Nós percebemos a carência do analfabetismo bíblico, tá bom? Muitas pessoas sofrendo pela falta de conhecimento, e é bíblico, meu povo perece por falta de conhecimento.
E aí Deus coloca no nosso coração a escola de que a teologia venha te trazer crescimento, maturidade cristã, para que você se torne uma pessoa melhor. Então é um preço que cabe no teu bolso, material didático você vai receber no conforto do teu lar. Você tem o recurso do plantão tira dúvida, tá bom? Você tem todo o acompanhamento, as provas são enviadas para você, os trabalhinhos, e a coisa que você vai conseguir, tem um certificado de conclusão de curso, é bênção de Deus, certificado interdenominacional, tá bom? E é bênção de Deus para a tua vida, tá? Você ainda recebe a carteirinha do estudante, que você está fazendo teologia, e é bênção de Deus demais para você, tá bom? Espero que você tenha gostado, tá? Se você quiser, pode indicar para alguém assistir essa aula, eu creio que vai ser bênção para ele. Nós sempre deixamos na descrição do vídeo o contato da escola, tá? Que Deus te abençoe, foi muito bom estar com você. Até a próxima aula, se Deus quiser. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? Beijo no teu coração. Até a próxima aula. Fica com Deus. Deus te abençoe.